Olá, minha gente, sejam muito bem-vindos. Eu sou Juliana Barros e hoje estou aqui para falar sobre intestino. Intestino, esse órgão tão primordial para a nossa saúde, ele é o nosso segundo cérebro, ele é o centro de absorção de nutrientes do nosso organismo e ele está interligado com todos os demais órgãos e interfere sim diretamente nas mais diversas funções orgânicas, desde metabolismo, regulação do sistema imunológico, ativação metabólica, equilíbrio hormonal. Então, é um órgão realmente muito importante. Ele é o produtor de serotonina. Serotonina, hormônio esse responsável pelo nosso bem-estar. Então, para nós sentirmos bem, o hormôniozinho da alegria, né, do vigor, né, é a serotonina. Para que a gente produza bem a serotonina, nós temos que ter uma boa saúde intestinal. Quando a gente fala de intestino, a gente tem que lembrar de quando ele está adoecido, nós damos a denominação de disbiose, que é a inflamação do intestino. E qual é a importância e a relevância dessa disbiose que compromete a saúde de tantas pessoas? Muitas pessoas são bem sintomáticas, apresentam os mais diversos sintomas do trato digestivo e intestinal. Sejam esses sintomas como gases, estufamentos, quadros diarreicos, fístulas, hemorroidas, a síndrome do intestino irritado, a doença de Crohn e muitos outros sintomas que eu recebo no meu dia a dia de prática clínica. Vamos saber um pouquinho mais sobre como a gente classifica essa disbiose, como é denominada essa classificação, como eu sei se eu apresento disbiose ou não. Disbiose, como eu mencionei, é a doença do nosso intestino, ou seja, é a inflamação no nosso intestino. Quando eu estou, sentindo alguns sintomas bem comuns, como azia, refluxo, gastrite, arrotos, isso significa que a minha disbiose encontra-se mais a nível de estômago e duodeno. Quando eu apresento flatulências, dores abdominais, fezes mal formadas, diarreias recorrentes, gases e estufamentos, eu estou falando de disbiose a nível de intestino delgado, que já é um pouco mais abaixo. Quando eu vejo esse quadro, certo? Se agravando, quando eu já apresento fístulas ou fissuras, quando eu apresento a diverticulite, a doença de Crohn, as hemorroidas, eu já estou falando de uma disbiose a nível de intestino grosso. Ju, e por que é tão importante você saber, né, onde está essa disbiose? Em que nível ela se encontra? Justamente para tratar com eficácia. Porque, de acordo com o nível de disbiose, onde ela está localizada, eu vou escolher a suplementação ou a terapêutica mais adequada. Sejam as tinturas, as fibras, os mix de óleos essenciais, fórmulas manipuladas, uso de prebióticos, enfim. Eu sou mais assertiva e consigo direcionar melhor o tipo de tratamento que eu vou utilizar. Para que vocês entendam, todo mundo, né, já ouviu falar, né, em alguém que apresente gases, dores, diarreias, ou você tem, conhece alguém que tem, né, algum familiar seu, é algo muito comum. Acredito eu que 80 a 90% das pessoas que eu atendo no dia a dia apresentam alguma sintomatologia que refere exatamente essa disbiose intestinal. Ju, e para tratar, né? Além de usar, como eu mencionei, né? Suplementação, a base primordial é corrigir a alimentação. E como fazer essa correção? Que tipo de alimentação eu posso estar utilizando, consumindo, me alimentando e me nutrindo para favorecer, né, a recuperação das minhas vilosidades? Vilosidades são as paredes do intestino. É lá que eu absorvo os nutrientes de tudo que eu consumo, seja alimento, seja suplemento, seja chá, seja uma ozonioterapia que eu esteja recebendo. Toda a absorção de tudo que nós ingerimos
ela ocorre a nível de intestino. Então, até a eficácia da terapêutica, né, a densidade nutritiva do meu organismo, eu dependo desse órgão. Por isso que ele é tão primordial. E uma alimentação que pode me favorecer a eu desinflamar o meu intestino, uma dieta alcalina, cortar os açúcares refinados. O que é açúcar, Ju? Não é só o açúcar de mesa, gente. O açúcar branco, mascavo, demerara. Açúcar vai os doces, os bolos, né? As guloseimas em gerais. As pessoas que amam o chocolate e querem consumir todos os dias. Quando eu retiro esses gatilhos alimentares, eu tiro uma das raízes do problema e automaticamente o meu tecido, a minha vilosidade começa a se regenerar. Outro tipo de alimentação que eu posso utilizar a favor da recuperação da minha saúde intestinal é o FODMAP. Vocês já ouviram falar? Ou seja, os alimentos ricos em fruto-oligosacarídeos. Quando eu retiro, os pacientes respondem de uma forma rápida. Porém, no meu ponto de vista profissional e na minha prática clínica, a adesão é um pouquinho mais difícil, porque é uma dieta um pouco mais restritiva. Porém, se você usar por um periodinho mais curto, né, e depois já passar para uma dieta alcalina, você já obtém excelentes resultados. E, não esquecendo, aumentar a ingestão de gorduras boas. As gorduras boas dão saciedade, né? Desinflamam e são precursores hormonais. E quando eu falo de dieta alcalina, eu estou falando daquela dieta que eu vou equilibrar o nível de pH dos fluidos do corpo, eu vou aumentar a minha ingesta de frutas, legumes, de preferência cozidos, né, para diminuir algum fitato, algo que seja indigesto, já que eu estou querendo favorecer a reabilitação intestinal, que essas paredes saiam toda a sua inflamação. Eu evito proteína animal, seja ela qual for, tá? Numa dieta mais alcalina. O FODMAPs, né? FODMAP, na verdade, eu vou ter cuidado e muita cautela, né? Com a frutose, a lactose, os oligosacarídeos e os polióis, né? Eles devem ser retirados, né? Para quem está fazendo essa estratégia, né? E usar alimentos que tenham um menor teor de FODMAP, né? Que geram menos fermentação no organismo, que continua sendo, né, os vegetais, de preferência cozidos. Toda vida que eu estiver com o corpinho mais inflamado, mais inchado, um pouco mais adoecido ou muito sintomático, é sempre bom eu optar por vegetais do que folhas, tá, gente? E agora, continuando nesse tema intestino, eu quero dar no meio dessa aulinha uma diquinha básica, prática e fácil. Quem aí já apresentou constipação, obstipação, intestino preso? É algo super comum, né? Grande parte da população apresentou ou apresenta, né, essa sintomatologia. E você pode tomar nota agora, né, aqui do meu slide, dessa geleia de ameixa, onde você vai pegar na sua casa 20 ameixas secas, coloca para cozinhar. Quando com a quantidade de água que cubra, né, as ameixas, coloca numa panelinha pequena. Essas ameixas vão ser cozidas, a aguinha vai ferver e evaporar. Deixando lá na panela, essas ameixas já bem desmanchadinhas, você vai pegar um garfo, vai amassar, depois você vai adicionar 2 colheres de sopa de óleo de coco e vai virar uma geleia, uma pasta bem homogênea. Você guarda em algum recipiente, de preferência de vidro, e já conserva na geladeira. Aí você vai utilizar 2 a 3 colheres de sopa ao dia. Essa diquinha simples e fácil vai te ajudar a regularizar o seu trânsito intestinal. Outra dica preciosa, né, para cuidar da saúde do intestino é o uso das enzimas digestivas. E quem são elas, né? A gente na prática clínica, né, utiliza muito a fitoterapia a nosso favor. Fito vem de plantas, né? Então a gente tira e extrai, né, das plantas, né, a sua eficácia. E no caso das enzimas digestivas não é diferente. A gente pode utilizar a milase, a lipase, a rutina, a bromelina do mamão, a bromelina do abacaxi, a papaina do mamão,
dentre outras. Aqui eu estou compartilhando com vocês um mix de enzimas digestivas que eu costumo prescrever na minha prática clínica. Aqui estão quase todas que eu utilizo em doses seguras, tá? Mas isso é muito individual. Eu avalio qual a necessidade de cada paciente e que tipo de enzima eu vou utilizar. Mas você também pode usar as tinturas, né? Que são aquelas preparações hidroalcoólicas, né? Que a gente extrai justamente também dos fitoterápicos, dos vegetais. E as tinturas são concentrados em tubinhos, né? Que você pode diluir em água e tomar também ao longo do dia. Você pode usar a tintura de alcachofra, dente de leão, boldo, a carqueja, a tintura de nogueira. Pode utilizar também coentro, alecrim, jatobá. Todas essas tinturas são tinturas que ajudam a desinflamar o nosso intestino. Outra coisa interessante, importante e relevante é a gente pensar também na reposição dos sais biliares. Tem pacientes que realmente precisam, outros não. Naqueles casos mais crônicos, eu avalio, né, e posso precisar sim usar. Eu gosto muito do uso das fibras, né, misturada com óleos essenciais, que são produtinhos dessa marca Fibrativa. Eles têm várias composições e esses eu vou usar de acordo com o tipo de desbiose, se é a nível de duodeno, intestino delgado ou intestino grosso. Elas promovem, né, essa desinflamação, essa recuperação das vilosidades. Dando continuidade, o que eu quero falar para vocês é que há uma forma muito simples, muito fácil e que todo mundo pode usar. Os chás, né? Eles são de extrema eficácia, eles favorecem o processo de digestibilidade e eu aqui quero deixar para vocês citado alguns exemplos que a gente usa para intestino, favorecendo a digestão. Você pode consumir longe das refeições, tipo fazer 1 litro e ficar tomando ao longo do dia. Você pode tomar antes da refeição, tipo espinheira santa, hortelã, o anis estrelado, erva doce, guaçatonga. Todos esses ajudam sim a desinflamar o nosso intestino. E a forma de você utilizar, você pode tomar, né? E também você pode utilizar em escalda-pés. Uma diquinha também simples e comum nos dias de hoje é o uso de óleos essenciais. Vocês aí já devem conhecer, né, e já devem ter feito o uso de óleo essencial. Qual é esse óleo essencial? Os mais comuns e os mais indicados são o hortelã-pimenta, o zengeste, o alecrim. Tá? Esses 3 eu gosto muito de usar via inalatória, onde eu coloco 2 gotinhas na mão, espalho, inalo profundamente durante alguns segundos, repito isso 3 vezes e o que sobrar eu espalho na minha pele, porque a nossa pele é um grande órgão de absorção de nutrientes. Agora eu vou compartilhar com vocês uma terapêutica que eu uso demais aqui no Instituto Santar. Eu gosto muito de utilizar o enema de café. Os palmitatos do café promovem essa varredura, essa limpeza, essa desencrustação das vilosidades intestinais. Ele é feito com o café orgânico e água destilada ou bidestilada. É um procedimento simples, fácil, rápido e indolor. Eu uso demais em vários protocolos que eu monto, né? Tanto de limpeza, desintoxicação, desinflamação do corpo, emagrecimento, no quesito de detox de intestino e fígado. E aí, fora o enema de café, eu também gosto de falar de outra terapêutica que eu associo, que é a ozonioterapia. Um gás extremamente antifúngico, antibactericida, e a gente pode utilizar também a via retal da ozonioterapia para cuidar e restaurar a saúde intestinal. E para fechar essa aulinha, eu queria dizer para vocês
que a saúde intestinal tem uma forte influência, não só no nosso metabolismo, mas também na forma como armazenamos a gordura e equilibramos os níveis de glicose do sangue. Então, já vamos acender a luz e o alerta para emagrecimento, aceleração do metabolismo, pacientes com diabetes. A saúde intestinal, ela está interligada com a expressão dos genes ligados ao metabolismo que regem os nossos hormônios. Então, equilíbrio hormonal, mulheres na menopausa. Vocês estão observando o quão é amplo, o quão o intestino rege todo o nosso sistema, toda a nossa fisiologia orgânica, o quão é importante cuidar desse órgão. Ele diminui a inflamação, ele equilibra os níveis de leptina e insulina, ou seja, o hormônio da fome e da saciedade, e ele também é o centro da nossa imunidade. Então, gente, intestino é vida, é saúde, é órgão que deve ser cuidado com um olhar minucioso e com muito carinho. As nossas emoções também são regidas por ele, já que a serotonina, que é o hormônio da alegria e do bem-estar, é produzido no intestino. Então, para que eu tenha, né, o equilíbrio, a cura, a estabilidade emocional, sejam para pacientes depressivos, ansiosos, que tenham síndrome do pânico, não tem tratamento de extrema eficácia e que eu consiga sair desse quadro, me manter equilibrado, sem olhar para a saúde intestinal. Então, eu acho que essa foi a aula de esclarecimento, de informação. Espero que vocês tenham captado, compreendido, né, entendido, né, as razões que a gente tanto precisa cuidar da nossa saúde intestinal. E não é só o ato de defecar, né, de não ficar enfesado. Vai muito além disso. Se vocês estiverem gostando dessa aula, vocês podem clicar aqui, né, no link, né, na minha bio, né, tem o link de mais informações, de todas as terapêuticas, de todas as condutas que eu disponho, né, no Instituto Santar, e vocês podem entrar em contato conosco, se informar, saber de tudo que vocês podem precisar e que se adequem melhor à sua saúde. Seja uma consulta para te rastrear, seja fazer uma ozonioterapia se você já é acompanhado, seja para fazer um detox realmente intestinal, né, e de fígado, porque é muito importante quando a gente faz o detox do intestino, a gente também faz do fígado em conjunto. Então, é isso. Deixo aqui a minha mensagem, né, carinhosa, de que estamos juntos, cuidem-se, construam esse estilo de vida saudável e olhem para o intestino de vocês com todo carinho. Eu não sei se deu certo.